Boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Você que nos acompanha semanalmente pelo Zoom e pelo canal do YouTube. Nós estamos hoje dando continuidade, então, à aula sobre o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Semana passada recebemos aqui a presença do pastor Felipe, da Igreja Batista, né, em Bahia. E hoje ele vai estar aqui para dar continuidade ao capítulo 19. Semana passada não deu tempo de falar do capítulo todo, a gente teve uma super aula sobre debate e casamento, e hoje a gente vai falar sobre três coisas muito importantes: riqueza, salvação e discipulado cristão. Ele vai estar aqui com a gente falando desses três assuntos. A gente espera que dê tempo hoje. Se não der tempo, semana que vem tem mais também dos investigadores. Então, você que nos acompanha, não deixa de curtir já o vídeo, compartilhar, seguir nossas páginas que estão na descrição do link, inclusive as páginas de contato com o pastor Felipe. Amém? Então, eu vou passar para o pastor Felipe, para a gente não perder tempo. Ele faz a oração inicial, já faz também a introdução e dá prosseguimento à aula. É com você, Felipe. Ok. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo precioso que temos aqui agora, apesar da distância, mas o Senhor, pela sua providência, nos deu a tecnologia para estarmos juntos em um só corpo, em um só espírito, no só batismo. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão, na aplicação da tua palavra, e que o Senhor possa nos alimentar nesta noite. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, com o teu Espírito Santo, nos trazer, ó Deus, um tempo realmente significativo, espiritual, abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se vez por outra eu der um espirro aqui, me perdoe, viu? Porque a rinite é atacada. Então, de vez em quando eu vou dar um espirro aqui que vai abalar até o estado de vocês aí. Então, me perdoe por isso. Mas olha só, a gente estava conversando terça-feira passada sobre o capítulo 19 de Mateus. E aí, lembrando que Mateus, ele não tem o objetivo cronológico da história de Jesus, por dois motivos. Primeiro que o objetivo de Mateus não era uma biografia propriamente dita. O objetivo de Mateus era o registro da vida e da obra de Jesus. E o segundo objetivo de Mateus era anunciar Cristo como o Messias, como o cumprimento, como o ápice, o ponto alto da antiga aliança. De tudo aquilo que Deus havia prometido desde do Éden, lá em Gênesis 3, 15 e 16, né? Como aquele que viria da descendência da mulher. E Mateus vai mostrar como Jesus, ele é o cumprimento das profecias, como Jesus é o verdadeiro ou o maior, ou o perfeito Moisés, o perfeito Abraão, o perfeito Israel, enfim. E aí vocês viram, no capítulo 18, quando vocês estudaram, que Cristo, ele veio falando sobre perdão. E no capítulo 19, ele iniciou falando sobre desmistificando a ideia que os judeus, os fariseus, os escribas tinham acerca de casamento. E depois ele vai introduzir aquela narrativa sobre a experiência de Jesus com as crianças. Perceba, antes da gente entrar no nosso texto aqui do jovem rico, perceba que Mateus está de maneira proposital fazendo uma desconstrução do pedigree religioso, daquilo que os judeus, ao longo do tempo, começaram a criar de expectativa da qualidade de ser humano que tinha possibilidade de ter relacionamento com Deus. Estão me entendendo? Então, Jesus começa a falar sobre o perdão sobre uma pessoa que é reincidente. Jesus vai introduzir a dignidade da mulher. Jesus vai trazer para perto de Deus criança. E agora ele vai fazer a desconstrução do parâmetro, do padrão, dos requisitos que a consciência judaica, ao longo do tempo, desde Jó, e se a gente perceber, Jó, ele está posto ali na literatura do cânon como um livro sapiencial, poético, mas e a história dele foi registrada, possivelmente ali, já
depois da derrubada do primeiro templo, mas a história dele, a história de Jó, certamente foi anterior a Moisés. Ele foi, no máximo, contemporâneo de Abraão. Por que a gente afirma isso? Porque você vai perceber que na história de Jó, não existe tabernáculo, não existe templo, não existe sacerdote, não existe lei. Entende? Então você percebe que a maneira como Jó se comporta era a maneira como Abraão se comportava, por exemplo, no seu serviço a Deus. E aí você vai perceber que desde ali, qual era o grande conflito de Jó? É que ele entendia que quanto mais abençoado ele era, quanto mais ele tinha, quanto mais ele possuía, quanto mais ele juntava, mais era sinal da aprovação de Deus na vida dele. Tanto é que quando os amigos de Jó vêm ao seu encontro, o argumento dos amigos de Jó, quando Jó é posto como réu ali diante dos amigos, e os amigos começam a tentar tirar de Jó o motivo do seu sofrimento, a conversa vai girar sempre em torno de Jó ter que confessar um pecado secreto, que não era possível, porque Jó era alguém rico, e por ser rico, tinha automaticamente a aprovação divina. Era alguém que já estava com seu lugar no céu aprovado. Essa era a consciência de maneira equivocada no consciente religioso do judeu. Por quê? Porque, de fato, na antiga aliança, Deus se relacionava também a partir das recompensas. Faz isso que você recebe isso. Age assim que isso vai acontecer. Isso fazia parte da administração dessa aliança, desse pacto, dessa maneira de Deus se revelar ao povo. Mas eles criaram um paradigma que dizia que se você tem muito, isso quer dizer que obrigatoriamente Deus já lhe aceitou, Deus já lhe pôs no céu. Estão entendendo? E esse consciente religioso vem até a época, né? A época interbíblica, não é? No período do silêncio, e chega até o tempo de Jesus. Agora perceba que coisa interessante. Mateus vai contar a história aqui de um jovem rico. E a gente vai entender, dentro dessa perspectiva de Mateus, mostrar para os judeus que Jesus é a resposta de Deus para a salvação do povo, contando a história desse jovem rico, desconstruindo o paradigma de como é a salvação. Perceba bem, a partir do versículo 16. E eis que o jovem, aproximando-se dele, dessa vez eu vou lendo e a gente vai comentando a partir da leitura, tá? Ao invés de ler tudo. Eis que o jovem, aproximando-se dele, disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Olha que coisa incrível já vai acontecer aqui, hein? Ele está aqui, esse jovem está simplesmente expressando aquilo que já era muito claro dentro da sua crença. Primeiro, ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre. E aí, em algumas... no versículo 17, Jesus vai dizer: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ou seja, olha só, primeiro lugar, Jesus parte de uma ironia do jovem para fazer uma constatação cristológica. Porque Jesus vai dizer o seguinte: bem, se você está me chamando de bom e só há um que é bom, logo você está afirmando que eu sou Deus. Se você está dizendo que eu sou bom e só há um que é bom, que é Deus, logo você quer afirmar que eu sou Deus. Então percebe o que Jesus está dizendo aí. Jesus está dizendo que agora ele está se aproximando de alguém que está para além de um rabi, de alguém que ministra apenas o ensino da lei. Por que isso é importante entender? Porque Jesus aqui vai tratar daquilo que é primordial para o Messias, que é salvação. Por isso aqui, olha só como é que o jovem vai se aproximar dele.
o que eu farei, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Vocês conseguem perceber já algo de estranho ou contraditório aí? Ele diz que ele quer herdar. E quem herda algo não trabalha por ela. Pode trabalhar com. Em que sentido, humanamente falando? Por exemplo, Josimar aí, o pai dele era taxista, certo, Josimar? E o pai de Josimar tinha um carro. E o pai de Josimar ia deixar o carro de herança para Josimar. E Josimar trabalhava com o pai, mas o carro não era de Josimar. A herança não foi conquistada por Josimar, foi recebida por ele. Porque eu não trabalho para conquistar uma herança, eu recebo ela por causa do trabalho de alguém, sim ou não? Então, olha a contradição, olha o que ele diz, o que eu posso fazer para herdar? Ora, se você vai herdar, você não precisa fazer, você só recebe. Mas e por que ele começa com esse discurso do que eu posso fazer? Porque para o judeu, tudo o que se relacionava ao relacionamento com Deus tinha que ser fruto de uma obra, de algo que eu conseguisse construir a partir dos meus méritos, a partir das minhas qualidades, a partir das minhas conquistas. Quando ele chega perto de Jesus e diz o que eu posso fazer ele quer dizer o que está dentro das minhas possibilidades, que eu posso agir, fazer, conquistar, para que não tenha nenhum argumento contra quando eu exigir a vida eterna. Estão me entendendo aqui? Só que ele mesmo vai se contradizer, porque ele vai dizer herdar. E quem herda não trabalha para, recebe a herança. Estão me entendendo o primeiro ponto? Que Jesus agora começa a desconstruir que a vida eterna não tem a ver com o que eu construo, com o que eu tenho ou com o que eu dou para receber. Vida eterna não é recompensa de um trabalho. Vida eterna é herança de alguém que conquistou para nós. Olha, vão percebendo isso de duas perspectivas. A primeira, imediata, de Jesus falando para um judeu, e a segunda, de Mateus falando para os seus primeiros leitores, judeus também. Que eles estão entrando em conflito aqui. A se aproximar de Deus, como aquele fariseu do capítulo 15 de Lucas, dizendo: Senhor, graças te dou, eu juro 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho, não adultero, não roubo, não mato. Eu não sou nem como aquele publicano, é sempre apresentando aquilo que eu tenho de benefício, de bom, de qualidade, para exigir algo em troca de Deus. Irmãos, isso infelizmente está muito presente, veladamente, pelo menos, em muitas das nossas igrejas evangélicas hoje. Nas nossas campanhas, nos nossos jejuns, nas nossas pregações. Entende? Faça para receber. Dê para ter de volta. Semeie para poder colher o dobro. É sempre algo em troca daquilo que eu posso, a partir dos meus méritos, oferecer. Bem, isso pode valer na minha vida cotidiana. Eu preciso estudar para passar no Enem, é fato. Eu preciso estudar para passar no concurso, é fato. Mas quando se refere à vida eterna, não tem a ver com o meu trabalho. Tem a ver com quem trabalhou por mim. Entendendo? Sim ou não? Então, olha, Jesus começa a quebrar o paradigma da religiosidade aqui. E ele vai dizer: por que me chamas bom se não o que é bom, senão, a não ser o que é Deus? Olha só. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ó, esse Jesus aqui não era brincadeira não, viu, irmão? Olha só. Jesus só está armando o laço, dando corda. Daqui a pouco Jesus puxa, viu? Se você quer,
conquistar a vida eterna, faz o seguinte, lembra que Paulo falou? Que ninguém é salvo pela lei. Mas se alguém cumprir perfeitamente a lei, esse será salvo. Porque Deus não vai ter do que condená-lo. Mas a grande questão é, há quem consiga perfeitamente cumprir a lei? Não. Porque João mesmo vai dizer o seguinte, se você diz que não peca, você já está pecando, você está mentindo, porque você peca. Então, se você cumprir a lei perfeitamente, você vai para o céu. Tudo bem. Porque você cumpriu as exigências da justiça de Deus. Certo? O problema é, há algum ser humano de natureza adâmica que consegue perfeitamente cumprir a lei? A resposta é não. Ou seja, olha só onde é que Jesus quer chegar. Jesus vai dizer, bem, eu tenho então a condição para você conseguir aí herdar a vida eterna. Faz o seguinte, você cumpre os mandamentos? Cumpre os mandamentos. Aí, ó, o jovem, esse aqui só pode ser batista, viu? Igual eu. Se acha mais crente que todo mundo, né? Se acha mais perfeito que todo mundo. Olha só. O resto dos irmãos, não. Aí eu sei que não tem irmão que não pensa isso, não. Mas os batistas, olha só. Olha, irmãos da primeira igreja aí, ó. Eu tô falando dos batistas que é pra gente falar mal da gente mesmo, para não falar mal dos outros. Mas olha só. Perceba bem, olha só. Disse-lhe eles, olha só, olha que jovem ousado, viu? Quais? E Jesus disse, não matarás, não cometer adultério, não roubar, não dizer falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, amar o teu próximo como a ti mesmo. Perceba, Jesus falou os 10 mandamentos aqui? Não. O que o jovem faz? Interrompe Jesus. Olha só, interrompe Jesus. E o jovem diz, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Duas coisas interessantes que está acontecendo. A primeira delas é Jesus apresentando apenas os mandamentos que podem ser verificados por outrem, que podem ser julgados se estão sendo cumpridos por alguém de fora. Ou seja, se Josimar mata alguém, eu posso ficar sabendo se ele matou ou não. Se Rogério adultera, a gente pode descobrir se ele adulterou ou não. Se ele é alguém que honra o pai e a mãe, a gente também vai saber, a partir do testemunho dele, se ele honra ou não. Percebe que são mandamentos que diz respeito. Perceba que Jesus apresenta mandamentos que eles são avaliados exteriormente. Eu posso dizer se Rayane é uma boa ou não frequentadora de escola bíblica. Eu posso saber se Rogério tem o nome limpo ou não na praça. Eu posso saber se Josimar tem a ficha suja ou não na polícia, entende? São requisitos de um padrão de vida moral que é avaliado pelo outro. E aí o jovem, não sei se propositadamente, ele vai interromper Jesus, vai dizer, mas isso aí eu tenho feito, desde, desde que eu era da classe de criança da EBD. Isso aí eu faço desde a minha juventude. Óbvio, ele com 8 anos de idade, com 12 anos de idade, ele já tinha decorado a lei já, né? E a gente, com 30 anos de crente, sabe no máximo João 3,16, né? E o judeu com 12 anos decorava o Pentateuco. Rapaz, já pensou? Decorando a genealogia. E a gente, se eu perguntar aqui, Salmo 23, a gente vai engasgar no versículo 6. Então, perceba bem, ele era um religioso padrão. Um jovem que ia chegar na casa aí das irmãs aí que tem filha, e as irmãs iam dizer, minha filha, é um vaso que Deus escolheu para você. Perceba como esse menino é de Deus. Olha como ele se veste. Ele não vai para a praia de sunga. Ele vai para a igreja de paletó e gravata. Ele é do ministério de louvor. Ou seja, aos olhos daquele que julga de fora, top. E por isso que ele vai dizer, desde a minha meninice, se for isso aí, Jesus, tô de boa, pode já me dar aqui o meu
o meu passaporte da vida eterna, que eu quero um terreno em Alphaville do céu, porque aqui eu zerei o jogo, tô top. Aí ele vai dizer, mas então, o que mais me falta? Porque só que o Senhor me ofereceu, eu já faço. Então, eu já tenho a vida eterna, né? Aí olha só, Jesus. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, e o perfeito de Jesus aqui não é não cometer erros. O perfeito de Jesus aqui tem a ver com teleios, com a teleologia, que é apontar para um fim, que é alcançar um objetivo. Por exemplo, a história da humanidade, a história bíblica, ela não é cíclica, como os filósofos, por exemplo, creem, né? Ela é teleológica. Por quê? Porque ela aponta para um fim, tem um objetivo. A nossa vida não está jogada ao acaso. Quando no Apocalipse, o leão que morreu como um cordeiro abre o livro com 7 selos, por dentro e por fora, que é o livro da história, né? O que João está dizendo é que a história tem um propósito, aponta para o fim. E é isso que Jesus está dizendo. Se você quer ter uma vida que consegue corresponder ao que Deus espera de você, aí ele vai dizer, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Arminiano odeia esse texto, né? Porque esse texto aqui é arminiano. Ora estou salvo, agora não estou mais salvo. Agora estou salvo, não estou mais salvo. Estou salvo, não estou salvo. Até o versículo anterior ele estava salvo. Agora ele perdeu a salvação. Porque ele deu as costas e foi embora. Triste. Por quê? Porque Jesus tocou em um requisito que nenhum ser humano pode avaliar. Que só Deus pode ver. Que é o coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Quando Jesus denunciou a sua avareza, eu posso ser fiel no meu dízimo, mas ser avarento. Eu posso participar da construção da casa do irmão pobre, mas ser avarento. O que é ser avarento? É amar mais o dinheiro do que a Deus. É valorizar mais o que eu tenho do que a necessidade do outro. Quando Jesus tocou no coração dele, naquilo que não era visto pelos homens, naquilo que desde a infância dele me conseguiu responder, da avaliação da religiosidade, quando Jesus toca naquele ponto ali, ele confessa, ele é desarmado, ele percebe que não há nada que ele possa fazer para herdar a vida eterna. Porque ainda que ele cumpra cabalmente todos os pré-requisitos daquilo que os outros podem lhe dar 10. Mas quando chegar naquele requisito que só Deus avalia, que é o coração, ele vai ser encontrado imperfeito. Não somente ele, todo mundo aqui. Jesus está dizendo o seguinte, então, sabe que ele me deu as costas? Porque não há nada que o ser humano possa fazer que obrigue o Pai a lhe recompensar com a vida eterna. Porque a vida eterna é herança. A vida eterna é herdada. Irmãos, como diz Martinho Lutero, a graça ela é muito perigosa. Muito perigosa. Porque ela faz a gente andar numa corda bamba entre a libertinagem e a liberdade. E a graça é exatamente isso, irmão. Quer a gente aceite ou não. A partir da salvação para frente, é outros 500, como diz na Bahia. A partir do novo nascimento para frente, aí é outra coisa. Aí entra santificação, aí entra renúncia, aí entra fruto. Mas até o novo nascimento,
você e eu não fazemos absolutamente nada para poder ser salvo, a não ser receber pela fé essa salvação. Que, inclusive, segundo Paulo, até essa fé é dom de Deus. É Deus que deu a fé a Rafael Moura, é Deus que que plantou a fé em Josimar, para que no momento certo em que Deus quisesse atrair Josimar, a fé que Deus deu a Josimar fizesse com que ele recebesse aquilo que Deus já estava lhe dando. Então percebe que não há nenhum mérito em Josimar? Não há mérito em Josimar? Até você ser salvo, querendo ou não, você não paga preço. Meu irmão, eu estou pagando preço para chegar no céu. Irmão, então você está indo para o endereço errado. Olha logo esse seu GPS aí que o endereço está errado. Porque para ir para o céu, ou seja, para você ser salvo, se você for muito sincero, você vai ter que reconhecer que você não tem absolutamente condições de fazer nada para merecer que Deus lhe dê por recompensa a vida eterna. É isso que Jesus está ensinando aqui. A história do jovem rico conta essa história. A história que, desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden, é Deus intervindo na história humana para salvar aqueles que ele elegeu para a vida eterna. Estão entendendo aqui, sim ou não? Perfeitamente. Só um comentário, pastor Felipe, em cima disso que o senhor quer dizer. Inclusive, acho que tem mais gente aqui que quer falar também. Isso deixa mais claro ainda a passagem que Jesus ele fala sobre a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, né? E sem mim nada podeis fazer, né? Assim como um galho, quando ele é enxertado de uma árvore e não tem mais vida, e não serve para nada, a não ser a ser queimado e servir como para acender fogueira, né? Nós não podemos fazer nada fora de Deus, nem mesmo ir até Deus. Crer em Deus é um ato que vem de nossa natureza pecaminosa, né? Nós devemos exatamente ações e graças a Deus, até pelo fato deles ter nos concedido o dom de crer nele, porque eu entendo a natureza, a pecaminosidade, a depravação do homem tão grande que ele se aliena de Deus de tal maneira que uma coisa tão clara, uma coisa tão tão evidente, que é a existência de Deus, se torna um desafio para o homem, né? Quando a gente lê a narrativa do Gênesis, né, desde o Apocalipse, a gente vê que no início existia um fato: Deus existe, Deus é criador. Com a evidência do pecado, né, com a entrada do pecado e a vitória do pecado sobre o homem agora precisa ser convencido da existência de Deus. Isso é algo que beira o absurdo de grave, né? Para nós que somos crentes, beira o absurdo. Mas para um cético, ou seja, ele precisa ser convencido de que ele foi criado, de que o universo perfeito, estático da forma que é, tem um criador. E que existem debates de físicos, astronômicos, históricos, teóricos, que debatem a existência de Deus. Então, a gente entende aonde chegou o nível de depravação do homem quando a gente vê um debate cujo tema Deus existe, né? Eu fico pensando como é que Deus, né, sentado no seu trono, observa a sua criação debater sobre sua possível existência. É exatamente isso, cara. A depravação ela foi tão total que tirou do ser humano a percepção mais óbvia, que é a existência de Deus, né? É por isso que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com o termo, pelo menos com o termo, livre-arbítrio. Por dois motivos. Primeiro, por causa da contradição dos termos. Por quê? Arbítrio é escolha, certo? O árbitro do jogo, ele está ali para decidir, para fazer escolhas do certo e do errado, ok? Só que a minha natureza adâmica caída, ela é escrava de alguém. Ela é escrava do pecado. Ela está ali, segundo Paulo, para satisfazer a vontade da carne, do mundo e do diabo. Então, o meu arbítrio, ele não é
ele não é, Isento, ele né? não é isento, ele não é isento de impulsos, entende? Tipo, por que que Josimar escolheu a camisa vermelha? Ah, porque eu quis. Mas ainda que ele não soubesse o motivo, mas alguma coisa lá na fonte o impulsionou a escolher essa camisa. Então, não foi isento de nenhum tipo de impulso. Teve uma história por trás que fez com que essa camisa chegasse aí no guarda-roupa de Josimar. Então, o meu arbítrio, ele não é puro. Ele já vem detonado pelo pecado. E livre é que não é mesmo. Porque liberdade, ser livre, é uma realidade que só acontece pós-regeneração. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Verdadeiramente livres. sereis livres. Antes de Jesus, não existe liberdade. É todo mundo morto, escravo. Tá me entendendo? Antes de Jesus, não existe na Bíblia o conceito de liberdade humana. Eu estou espiritualmente preso àquilo que a minha natureza me obriga a fazer, que é pecar. Efésios 2:1 é muito claro, né? Estando ainda vós mortos em Exatamente. ofensas e pecados. Se eu fosse verdadeiramente livre, eu tinha que ter a escolha de não querer pecar, de não pecar. A única escolha que eu tenho é de escolher como pecar, entende? Mas eu não posso escolher deixar de ser um Exato, pecador. exato. Eu não posso escolher deixar de ser um pecador. Então, se eu não posso escolher deixar de ser um pecador, eu não sou livre. Eu já estou preso a um paradigma. E liberdade só acontece depois que o Espírito Santo habita em mim. O que eu quero dizer com isso? É que não, Jesus queria ensinar a partir desse jovem que não há possibilidade no ser humano dele criar condições de entrar no céu. E só entra no céu aquele por quem o trabalho foi feito, a herança é herdada. Estão me entendendo? Perfeito. Olha a desconstrução magnífica que Mateus vem fazendo acerca do Salvador. Ele vai chegar aqui agora, no início do quinto e último discurso de Jesus, que daqui a pouco ele já começa a caminhar para a cruz, dizendo o seguinte: vocês estão diante do Messias, mas para vocês receberem o que o Messias trouxe para vocês, vocês não podem ter condições meritocráticas para isso. Vocês precisam assumir a condição de pobres espirituais, de quem, como disse Charles Spurgeon, evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrar o pão. É você ter que assumir a sua necessidade de que alguém lhe dê pão, porque senão você não come. Estão entendendo aqui qual é a ideia agora do texto sobre salvação? Aí perceba. Versículo 23. Olha a crise agora que os discípulos vão entrar, hein? Ô, Pastor Felipe, antes do senhor dar continuidade, né, nesse segundo tópico, eu acho que tem gente, acho que é o Rafael, não sei se o Josimar também levantou a mão, mas eu acho que Pode tem falar, gente fica à que quer vontade. falar. Graças a Deus. Não, seria mais um comentário à parte sobre o episódio do Jovem Rico, né? Que seria tipo se a gente fosse fazer uma analogia assim, bom, já que ele estava querendo achar uma salvação por fazer alguma coisa, às vezes poderia colocar tipo numa listrinha. Jesus falou, não matará. Ele, opa, ok. Não adulterará. Opa, ok. Não furtará. Opa, ok. Honra tua mãe e teu pai. Opa, ok. Beleza. Esses foram os mandamentos com o próximo. Aí Jesus fala, bom, agora toma tudo, vende e dê aos pobres, na verdade, e siga-me. Ou seja, ame a Deus acima de todas as coisas. Ele, opa, não posso fazer isso. Por quê? Ele amou mais a riqueza do que a Deus, que é o primeiro mandamento, né? E ainda mais o segundo, que por ele amar tanto,
a riqueza por idolatrar também a riqueza, né? Aí, nessa listinha de chamada, quando ele chegaria nesse tópico, que ainda mais é o primeiro mandamento, ele ia falhar. Ele vai fazendo checklist, né? Aí quando chega no principal, que é quando o pessoal pede, Jesus, resume aí então o mandamento. Aí Jesus disse, ama Deus, é o próximo. Aí nesse ele, oh, shit, né? Não dá. É exatamente isso. É exatamente isso. Ser humano algum consegue completar a checklist da salvação. Entende? Somente um completou a checklist da salvação. E ele não morreu, ele está vivo, né? E é por causa dele que a gente entra no céu. E aí, olha só a crise agora que Jesus lança na mente dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos estão no mesmo contexto do jovem rico. Ele não está em um contexto diferente. A tradição aqui deles é a mesma. Entende? É a mesma coisa que Rogério vinha aqui para Ilhéus e contar histórias de Jorge Amado. E tá eu e Josemar aqui. Nós dois conhecemos a história, estamos no mesmo contexto. Entende? Somos da mesma cidade. Aqui os discípulos do jovem rico têm a mesma tradição dos pais, dos avós, dos bisavós. Tanto os discípulos quanto o jovem rico. Então eles aprenderam as mesmas coisas. E os discípulos agora entram numa crise. Por quê? Olha só. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda mais vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus. Bem, existe aqui as discussões sobre a tradução, sobre o que significa esse camelo passar no fundo de uma agulha, que existe a possibilidade de ser aquele instrumento náutico, né, que era uma corda grossa que amarrava o navio e tinha que dar um nó passando por um buraco que era ajustado. Tinha a questão do espaço geográfico lá que se chamava fundo da agulha, e quando os viajantes viam com o camelo, tinha que tirar toda a bagagem para poder passar. Enfim, independentemente do significado aqui desse termo, o que Jesus quer apresentar é o seguinte: assim como está para o camelo a impossibilidade dele entrar no buraco do tamanho do fundo da agulha, está para o rico, a partir dos seus méritos, da sua riqueza, entrar no céu. E por que isso vai deixar os discípulos em crise? Porque os discípulos aprenderam a mesma coisa que o jovem rico. Se eu sou rico, logo Deus me aprovou. Se eu tenho muitos bens materiais, é sinal de que eu tenho a bênção de Deus. Por isso é que os discípulos vão dizer, maravilhados, dizendo, quem então poderá ser salvo? Olha, rapaz, vou dizer uma coisa, os caras estão andando aqui há pelo menos um ano com Jesus e fez essa pergunta. Para você ver como é difícil você mudar convicções arraigadas no coração de um religioso. Entende? É a questão da tradição, né? Verdade contra a tradição, né? Cara, esquece se você está tentando na sua igreja mudar alguma coisa que você acha que está errado, que é tradição. Irmão, vai orar, esquece. Os irmãos mais velhos não vai mudar porque você descobriu a roda. Olha só, os caras estavam andando com Jesus aqui, com a fonte da água da vida eterna, e se assustam porque Jesus disse que é impossível do rico entrar no reino dos céus. Por que é impossível o rico entrar no reino dos céus? Porque a partir daquele exemplo de Jesus, o que Jesus estava dizendo era que o rico se achava suficientemente pronto e capaz para conquistar o que ele quisesse, inclusive a salvação. Porque ele, além de ter a bênção e a aprovação de Deus pelos bens materiais, ele poderia comprar o que fosse necessário. E aí Jesus disse, é impossível para esse camarada entrar no reino dos céus. E aí os discípulos se escandalizam dizendo, então quem é que pode entrar no reino dos céus? Se ele que é rico não pode, imagina a gente, Jesus, que largou tudo para trás para te seguir. O que será da gente? Aí Jesus responde,
Aos homens, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu gosto dessa tradução aqui, ó. Aos homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Perceba, a gente normalmente usa esse versículo fora do contexto, quando a gente quer uma resposta de oração por alguma coisa muito difícil, né? Está orando por uma cura da enfermidade, por uma porta de emprego, por um casamento, ou seja lá o que for, a gente sempre fala, Senhor, a gente crê que aquilo que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Isso não deixa de ser verdade, obviamente. Isso é verdade. Mas aqui no texto, Jesus está se referindo à salvação. E o que Jesus está dizendo é que a salvação é impossível para o homem conquistar a partir dos seus méritos, das suas riquezas e das suas qualidades. Mas aquilo que é impossível para o homem, ou seja, a salvação ser conquistada, é possível para Deus. Por que é possível para Deus? Porque Deus pode salvar um rico. Estão me entendendo aqui? Por que Deus pode salvar um rico? Porque a salvação é pela graça. Não é uma troca por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Não é porque eu fui muito pobre, muito bondoso, porque eu fiz a velhinha atravessar a rua, porque eu dava a cesta básica no dia das crianças, que Deus vai olhar para mim e vai dizer, rapaz, eu tenho que salvar Rogério. E Josemar, adúltero, mentiroso, preguiçoso, sem vergonha, e Deus vai dizer, você eu não quero saber. Aí acaba que Deus salva Josemar e manda Rogério para o inferno. Por quê? Porque Josemar chegou um tempo, convencido pela graça, dizendo, meu Deus, eu não posso mais viver nessa vida, eu preciso de salvação. E Rogério morreu achando que por dar a cesta básica, tinha certeza que Deus iria recompensá-lo com a vida eterna. Estão me entendendo? Então, um foi para o inferno, tendo certeza que ia para o céu, mas ele foi para o inferno porque ele achava que o céu era a recompensa do seu trabalho. E o outro, que todos tinham certeza que ia para o inferno, foi para o céu, porque chegou um dia que ele reconheceu que aquela vida que ele tinha jamais iria proporcionar a ele uma vida com Deus. Ele precisava que Deus pudesse entrar na sua vida. E ele reconheceu Jesus como Salvador. E ele foi para o céu. Como o publicano e o fariseu. Um orou de si para si mesmo. E o outro, que era condenado pela sociedade, desceu justificado para casa. Estão me entendendo isso aqui? Diga aí, Josemar. É interessante que Paulo fala sobre tudo isso aí em Romanos, né? Em questão do judeu, em questão que nem todo que é Israel, é Israel, em questão da salvação, porque o homem natural em si próprio não tem condição de se salvar, de ter a salvação, mas sim os escolhidos por Deus, né? A salvação, independente se ele vive em busca da lei, e os que não buscam a justiça, mas é escolhido por Deus e vive a vida voltada para Deus, né? É por isso que a graça ela escandaliza mesmo, né? Ela causa revolta no religioso. Porque o religioso olha assim e diz, mas vou dizer uma coisa, viu? Como é que pode você então estar dizendo que Rogério, que viveu nas drogas a vida inteira, se prostituindo, roubando, agredindo, então que vai chegar um dia que Jesus vai perdoar os pecados dele. E Josimar, que é um pai de família, pagador de contas, chega cedo no trabalho, volta para casa tarde, vai para o inferno. É assim mesmo. Porque tanto Josimar quanto Rogério só tem uma possibilidade de ir para o céu. É se Cristo perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Nunca houve outro método de salvação desde o Gênesis. Desde Adão, o método de salvação sempre foi pela fé no Messias. Por isso que você vai ver em Hebreus algo muito interessante, né? Os heróis da fé. Ora, o cara põe heróis da fé, Moisés. Como assim, Moisés? Moisés foi salvo pela lei? Não, Moisés foi salvo pela graça, através da fé. Como Abraão foi, como Sete foi, como Noé foi. Entende? Algo muito interessante é que, olha que coisa incrível, Noé era um tipo de Cristo, né? Era um apontamento para Jesus.
E por que a família... Olha só que coisa incrível. Deus, entre aspas, se revolta contra aquela geração, vem e diz, vou matar todo mundo. Vou mandar água, vou matar todo mundo. Está todo mundo frito aqui, vai morrer todo mundo afogado. Mas eu vou chamar Noé. E Noé vai ser o único que eu vou salvar. Noé, faz a arca, chama a sua família, que tal dia vai cair chuva e vai todo mundo morrer. Porque toda essa geração é perversa. E eu estou abominando ela. Pô, vem cá, tudo bem. Noé foi o cara que Deus escolheu, certo? Mas e a família de Noé? Que entrou com ele na arca? Não fazia parte da geração perversa que Deus abominava também? Por que foi salvo? Foi salva por causa de Noé. Eles só entraram na arca por causa de Noé. E isso é o que significa salvação. Eu só vou entrar na arca por causa de Noé. Somente porque Cristo estará na arca é que eu vou poder entrar com ele. Ainda que eu entre como um elefante ou como uma girafa, mas eu quero estar lá. Mas eu só vou estar lá, não porque eu estava dentro do padrão de moralidade, mas eu fazia parte do povo perverso também. Mas como eu estava unido a Noé, como eu estou unido ao novo Noé, como eu estou selado pelo Cristo, é que ele vai me colocar na arca. Estão me entendendo aqui como é que eu ganho salvação? É somente se Cristo me arrastar para dentro? Perfeitamente. E aí é por isso que ele vai dizer que para Deus tudo é possível. E aí eu quero voltar que eu disse que na aula passada, que Lucas, por estar falando para gentios, para pagão, para grego, né? Para grego que não sabe quem é Moisés, não sabe quem é Raabe, não sabe quem é Davi, sabe lá o que é circuncisão, sabe lá o que é ter que oferecer pão asmo. Grego vai saber disso? Grego sabia de oferecer sacrifício a Diana, a Baco, a Zeus, entende? E aí, Lucas, escrevendo para esse público, vai colocar exatamente depois dessa conversa aqui, a história de Zaqueu, um homem corrupto, com uma moralidade discutível e extremamente rico. No padrão desse bloco de versículos aqui, ele estava dentro da comparação do camelo. Assim como é impossível o camelo passar pelo fundo da agulha, Zaqueu é impossível de ir para o céu. Mas como aquilo que é impossível para Deus, Jesus para, olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí, que convém jantar na sua casa, porque hoje chegou aqui salvação. Era Deus fazendo o camelo passar pelo fundo da agulha. Era Deus salvando o rico. Estão me entendendo aqui? A didática dá para emoldurar num quadro e colocar na parede, essa didática lucana. Cara, não, Lucas é fantástico demais. Lucas é tremendo demais. É isso que é exatamente isso que ele quer. Ele está falando, olha, Deus está colocando... Olha, gente, aproveitem, meu! Deus começou a fazer camelo passar pelo fundo da agulha. E aí os fariseus, os religiosos, tudo com o dente rangendo, dizendo como pode essa pessoa ser salva. E Lucas dizendo, venham, é a oportunidade, pode entrar pelo fundo da agulha, é de graça. Estão me entendendo? E aí, quando Mateus estabelece... Esse é o nosso papel, né? Pronto. Esse é o nosso papel de esse é o nosso papel, de chamar. Exatamente. Algumas pessoas me perguntam, pastor, já que Deus sabe quem ele quer salvar, se Deus tem os seus eleitos, então para que evangelizar? Exatamente por isso. Primeiro, porque Deus vai salvar os seus eleitos através da pregação, da proclamação. E segundo, que não é da minha conta quem Deus quer salvar. Da minha conta é cumprir com a minha obrigação, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ainda que, no meu caso, fosse igual a Jonas, igual a Isaías, perdão. Deus dissesse, você vai pregar, vai anunciar, vai chamar para arrependimento, mas eu vou endurecer o coração de todo mundo, vou deixar todo mundo surdo para que ninguém se converta. Olha, Josimar, já pensou, você no seminário aí, no seu 4º ano, quando você chegar, Deus vai dizer assim, Josimar, você vai ser pastor, mas
Toda vez que você fizer um apelo depois de uma pregação, eu não vou deixar ninguém se converter. Olha que frustração. Esse foi o ministério de Isaías. Ele saía para pregar sabendo que ninguém ia converter, porque Deus não ia querer salvar ninguém. Enfim, Deus salva quem Ele quer. Por quê? Porque Ele é o dono da salvação. E aí, eu quero concluir o nosso estudo aqui. A partir do versículo 27, olha só. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Ó, pergunta de pastor, essa aí. Mas, Senhor, eu deixei concurso público, deixei meu emprego, minha estabilidade, para ir para o seminário, estudar. Agora eu sou pastor, o que é que eu vou receber? Mas eu vou dizer uma coisa, a gente não presta mesmo, né, irmãos? Ser humano é tudo igual. Crente, irmãos, é tudo igual. Só muda denominação e lugar, e geografia, mas é tudo a mesma qualidade. Olha a pergunta de Pedro. Nós deixamos tudo. O que a gente vai receber? A Jesus. Em verdade vos digo que me seguistes quando na regeneração ou no milênio se assentar o Filho do Homem no trono da sua glória. Também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E qualquer que deixar casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos dividir essa conclusão em 3 aqui. A primeira delas. Perceba a recompensa de um servo de Deus, da nova aliança. É fazer parte de uma realidade cuja conclusão da sua vida vai ser experimentar de uma glória que nesse mundo nenhum ser humano, por mais espiritual que tenha sido, experimentou. Por isso é que Jesus está dizendo que eles iriam sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Por quê? Porque se você vai para o Apocalipse, você vai ver 24 tronos lá, lembra? Com 24 anciãos. É exatamente o símbolo, a representação da Igreja Universal. Não essa do Reino de Deus, cujo Rogério quer ser visto. Mas é a igreja de todos os santos, de todos os tempos, de todas as eras. A igreja de todos os tempos, quer da antiga aliança quanto da nova aliança. Por isso que são 24 tronos e 12 apóstolos. É a representação da igreja total. Jesus já se refere a esses 12 tronos aqui da nova aliança. Por quê? Porque essa nova aliança ela é superior à antiga aliança. Por que ela é superior? Porque ela é aquela que já se relaciona com aquilo que a antiga aliança prometia. Percebe como é valioso servir a Jesus, irmãos? Porque a gente tem uma recompensa que Moisés não teve. Entende? A gente tem uma recompensa que Davi não teve. Porque Davi não conheceu a realidade do Cristo ressurreto. Ele só esperou por isso. A gente olha para trás, a gente já vê a história consumada na cruz. E quando chegar o fim dos tempos, a gente vai julgar, não no sentido de ser melhor, mas no sentido de ser aqueles que viram a completude, que viram o significado que a antiga aliança apontou. E a gente vai dizer para eles, olha, vocês estavam certos. Era exatamente isso que vocês estavam anunciando. Olha, Isaías, verdadeiramente ele é isso mesmo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Abacuque, você estava certo, é exatamente isso que você disse lá no seu último capítulo. Malaquias, valeu a pena a gente ser fiel a esse rei. Entende? Por que a gente vai julgar? Não é julgar no sentido romano do direito, mas é julgar no sentido de testificar que aquilo era verdadeiro. Estão entendendo aqui, sim ou não? Perfeito. Aí ele vai concluir dizendo, qualquer que deixar sua casa, irmão, pai, mãe, riqueza, por amor de mim, terá 100 vezes mais. Irmãos, isso aqui é verdade. E aqui, talvez muitos de nós aqui, inclusive eu, fomos testemunhas disso.
quando a gente se converte, muitas vezes a gente não tem aprovação dentro de casa. Não é? Principalmente se a matriz da nossa família vem de uma outra identidade religiosa. Ele vai ser crente agora? Gu já nasceu no evangelho, não vai com isso. Mas meu pai, minha mãe, na minha casa, irmãos, meus pais moram em fazenda. Na casa de meu pai tem uma igreja centenária, uma igreja católica, dentro da fazenda, e tem quase 120 anos a igreja, a estrutura, o prédio, que não funciona mais. Mas a minha família ela é tradicionalmente católica apostólica romana. Imagina quando eu fui falar para minha avó que eu ia ser pastor. Foi a decepção dela. Minha avó materna foi a alegria da vida dela. Mas ela se converteu no leito já do hospital. Foi um sonho, cara, que foi extraordinário. Eu sou batistão, mas eu não sou... como é que chama? Congelacional, não, né? Sou congregacional. Mas eu tive um sonho, e foi extraordinário esse sonho, que eu sentia na minha carne, na real, eu sonhando, mas eu sentia dormindo na minha carne o resultado do sonho, que era uma exultação, uma alegria que me estremecia todo. E eu estava dentro dessa igreja, ela toda reformada, com a galeria reformada, o Ministério de Louvor cantando lá na frente, e o povo lá dentro adorando a Jesus, assim, foi tremendo o sonho que eu tive. E era a primeira igreja batista de Aritaguá, o nome, que era o lugar onde meus pais moram. Quem sabe Deus não pode fazer esse milagre, né? Mas então, olha só. Esqueceu lá. Aí eu falei, porque esse sonho para meu pai, ele falou, pode até ser verdade, ó. Aí ele apontou assim, ó. Aí tem um terreno grandão na entrada, né, do distrito, do bairro. Ele disse, ó lá, já está no seu nome aquele terreno lá, pode fazer sua igreja lá. Mas aqui não. Mas olha só, a gente experimenta isso na vida de fato, é verdade. Muitas vezes a gente não tem apoio dentro de casa, quando a gente deixa tudo para servir a Jesus. Mas quantos aqui não encontraram pais, mães, tios, primos, irmãos, amigos dentro da comunidade de fé que cuidaram, se aproximaram, proveram, interagiram, de fato, 100 vezes mais do que muitas vezes a gente já recebeu na nossa família? Isso aqui é real, acontece mesmo. Quando você deixa todo mundo, deixa tudo, e aqui não é o abandono, tá? Tem a ver com prioridade, não tem a ver com abandono, tem a ver com prioridade. Quando você prioriza o discipulado, o serviço e a vida com Jesus, ele não te deixa faltar absolutamente nada que é necessário para se viver com dignidade. Inclusive, uma família, a da fé, que lhe recebe, lhe acolhe. É por isso que os pais chamavam a igreja de a célula máter do cristão. É a mãe dos cristãos é a igreja. Porque, de fato, quando a gente está em comunhão, a gente é cuidado, a gente é recebido, a gente é acolhido. Jesus cumpre essa palavra aqui na nossa vida hoje. E agora, concluo com Mateus, encerrando o versículo 19, resumindo a graça, quando ele diz: e muitos dos que são primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Por quê? Porque o reino dos céus, ele confunde a cabeça de qualquer um que queira receber selo de qualidade para tê-lo como recompensa. O reino dos céus confunde a cabeça de quem pensa ser cidadão dele, aquele que recebe ISO 9001 em metro. Reino dos céus é dado a quem não merece. Por isso que aquele que diz eu não mereço, esse entra. E aquele que diz eu mereço, esse fica. Porque o reino dos céus tem na sua constituição como cláusula pétrea o seguinte termo: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Deus dá salvação a quem Ele quer,
porque o reino é dele, o rei é dele, as vidas são dele, e tudo é dele. Portanto, a nós cabe apenas, tanto como a mulher que, tendo sido jogada fora, é acolhida por Jesus, ou como a criança que, tendo sido impedida, é acolhida por Jesus, ou como o rico que, desafiado, é posto para fora, mas Zaqueu é incluso por Jesus, nós também precisamos reconhecer que nós não podemos fazer nada, mas precisamos que Cristo nos tome pela mão e nos ponha no seu reino. Amém? Amém. Concluímos. Graças a Deus. Olha, tem uma mão levantada ali. Você tem que desbloquear o seu microfone. Isso. Não fez nem apelo, alguém já levantou a mão, né, pastor? Olha, graças a Deus, hein? Não, graças a Deus. Eu estava me lembrando aqui em relação aos da antiga aliança. Eu acho que os dois que tiveram o privilégio maior da antiga aliança foi Moisés e Elias, que no Monte da Transfiguração, que falou com Jesus a respeito da morte dele, né? Lá na frente. E ali era de fato Moisés e Elias. Não era holograma, não era fantasma, não era espírito. Ali era Moisés e Elias. Por quê? Porque eles estavam ali representando a lei e os profetas, né? Moisés como o maior representante da lei, afinal de contas, ele quem recebeu, e Elias como o maior profeta. Por quê? Elias foi o profeta que mais realizou milagres, foi o que mais se aproximou do ministério de Jesus nesse aspecto. Então, eles estavam ali como a lei e o profeta, tendo o seu ápice na pessoa do meio. Olha que privilégio deles. Eles vieram e conheceram o Messias encarnado com o corpo glorificado. Exatamente, meu irmão. Eu não sei vocês, mas eu creio assim. Nós estaremos assim como Moisés e Elias. Né? A gente não vai ser fantasma, não. A gente não vai ser espírito, não. A gente vai ser como Jesus. Ó, toca aqui, eu não sou fantasma, eu tenho carne e osso. Né? A gente vai estar com Cristo assim, fisicamente, no novo céu e na nova terra. Amém. Glória a Deus. Rogério, obrigado pela oportunidade, meu irmão, e pela paciência, hein? É um prazer. Deus continue abençoando tua vida, irmão. Foi um prazer te conhecer antes de nos conhecermos na eternidade. Josimar também. Agradecer a todos a presença, ao pastor Felipe, que aceitou o convite em 2 semanas, né, consecutivas aí, tá expondo pra gente o capítulo 19. Deus abençoe tua vida grandemente, irmão. E conta com os investigadores da Bíblia. Pode contar com a gente. Muito obrigado. Estamos aí para lives, para conferências, enfim. Irmão precisar, nós estamos aí. Você que nos acompanhou pelo Zoom, pelo YouTube, também conte conosco. Pode nos contatar através do Instagram, do Telegram. O link para nossas redes estão aqui embaixo. A nossa missão maior é a pregação do Evangelho de Deus, para que ele possa concluir o seu plano de salvação até a consumação dos séculos. Então nós vamos orar e nos despedir da santa paz de Deus, em nome de Jesus. Deus, Tu és maravilhoso e nós não temos palavras, Senhor, para descrever as maravilhas de Tua glória, as maravilhas de Tua obra salvífica que nos alcançou, mesmo estando nós mortos em ofensas e pecados, mesmo não sendo merecedores de Ti, mesmo sendo muitas das vezes negligentes, mesmo sendo muitas das vezes impulsionados, Senhor, por nossa fraqueza, por nossa incapacidade humana. O Senhor nos ama acima de nossas fraquezas, acima de nossos erros, e nos transporta, Senhor, para os Teus braços e nos faz gozar da alegria de Tua salvação. Deus, por favor, nos mantém em Tuas mãos poderosas, nos alimenta diariamente através de Tua palavra e nos fortalece através do Teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que sigamos nossas próprias inclinações, nossa própria vontade, mas que façamos aquilo que Te agrada, aquilo que Teu Espírito Santo convence a nós para fazer.
Abençoe a vida do pastor Felipe, sua congregação, seu ministério. Que ele possa cada dia mais ser cheio de Ti. E que o Senhor possa conceder a ele livramentos, bênçãos, Senhor, espirituais e também bênçãos materiais sobre sua vida. Abençoe os investigadores e todos aqueles que são alcançados pela pregação do Evangelho através de nós. Pela Tua misericórdia e graça, em Cristo Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Valeu, Deus abençoe, galera. Forte abraço.